E isso porque eu nem falei do setor que mais me irrita, que é o spin-off. Eu não aguento mais spin-off, na moral, não dá. Agora tem spin-off até do peido do Homem-Aranha. E assim, a indústria tá cagando pra avaliação crítica. Ou você acha que Morbius não vai ter sequência? Você acha que Venom não vai ter 16 filmes? Vai, é bilheteria que importa. Dinheirinho. Satisfação, rapaziada, um vídeo aqui hoje para poder discutir, né, poder falar minha opinião sobre o que tá acontecendo em Hollywood. Por que a gente anda vendo tanta repetição no cinema, tanto remake, tanta sequência, franquias de 6 a 9 filmes, até 10 às vezes, revivals, que no caso é revisitar uma franquia, como por exemplo o Top Gun que tá chegando aí, né, o Top Gun Maverick, sendo aí uma sequência de um filme que já tem quase 40 anos. E o que eu vou fazer aqui hoje é opinar sobre por que isso tá acontecendo cada vez mais, isso também se é tão nocivo assim quanto parece, quanto falam, né? Até porque vocês estão assistindo um cara que tá com hype a milhão pra assistir o próximo Jurassic World, que querendo ou não é o 6º filme da franquia, né? Uma franquia que passou 14 anos sem nem ser tocada e que voltou com altos números de bilheteria, inclusive superando os primeiros filmes. Um cara que gritou histericamente em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, como se fosse gol do Ney na final da Copa do Mundo. Mas por outro lado eu sinto sim falta de novidades, que talvez elas estejam mais escondidas do que parece. Porque sim, elas existem ainda. Mas vamos lá, vamos falar sobre Hollywood e também sobre essa possível crise de falta de criatividade que tá rolando lá. Bom, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente cita falta de criatividade em Hollywood é que a gente ouve muito mais falar de sequências e também de remakes do que de novidades, né? De grandes novidades. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa aqui definir o que é uma novidade. Porque existe o original e existe o novo. São duas coisas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, aí o Forrest Gump, uma das maiores obras que eu já vi na minha vida, que é um argumento fácil para você usar a favor da sua defesa de que não se fazem mais filmes originais assim. Mas Forrest Gump não é totalmente original. Ele é novo, é novidade. Na verdade, em 1994 ele é novidade, né? Hoje em dia não é mais. Mas Forrest Gump, pra quem não sabe, é uma adaptação de um livro do Winston Groom. Não é um remake, não é uma sequência, não é também um filme criado ali da cabeça do Zemeckis, mas é uma adaptação de um livro, o que é uma coisa muito mais comum do que parece. É aí que a gente tem que ver se a gente tá sentindo falta de originalidade ou de novidade. Talvez as duas coisas combinadas, né? Como é o caso de Forrest Gump, por exemplo. Um exemplo covarde, eu admito. Agora, por exemplo, Hereditário, de 2018. Ideia original do Ari Aster. Não é remake, não é sequência e não é nem uma adaptação. É uma obra 100% original. Que aí, na verdade, não dá nem pra chamar de inspiração, né? É uma coisa totalmente da cabeça do Ari Aster. Só que se você pega Forrest Gump, que é uma adaptação, e também pega, por exemplo, Eternos da Marvel, que também é uma adaptação no caso de uma história em quadrinhos, soa diferente, né? Mas por que soa diferente, uma vez que são dois filmes que são adaptações, né, de materiais originais, mas que não são sequência direta de nenhum filme, né? Não é remake, também não teve nenhum filme anterior para fazer a gente contestar o senso de novidade. Para isso a gente tem que então contextualizar um pouco mais as coisas. E aí para esse vídeo eu vou incluir filmes da Marvel como não novidade, porque embora Eternos seja um filme novo, né, um filme que não continua, por exemplo, Viúva Negra, né, diretamente, ainda é do mesmo universo, no mesmo contexto e basicamente a mesma fórmula. Embora Eternos seja bem diferente em relação à fórmula Marvel. Então o exemplo que eu dei foi até um pouco idiota aqui. Vamos lá então de Shang-Chi. Shang-Chi, por exemplo, é um filme que tem total fórmula Marvel, mas deu pra entender o que eu quis dizer, né? Filmes novos da Marvel, como Shang-Chi, por exemplo, não soam como novidade, por mais que o herói nunca tenha sido nem citado anteriormente. E olha que eu considero que a Marvel consegue se inovar quando ela quer, só que infelizmente esses filmes não são tão bem recebidos assim. Então pensando nisso, eu fui atrás de alguns números de bilheteria recente pra gente poder ter uma noção. E a conclusão que eu tive foi até surpreendente. Vamos lá, nas maiores bilheterias de 2021, por exemplo, a gente tem em primeiro lugar Velozes e Furiosos 9, em segundo lugar Eternos, terceiro lugar, Venom, Tempo de Carnificina. Em quarto lugar, Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis. Viúva Negra em quinto lugar. Em sexto lugar, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Em sétimo lugar, 007, Sem Tempo pra Morrer. Em oitavo lugar, O Esquadrão Suicida. Em nono lugar, Duna. Em décimo lugar, Space Jam, Um Novo Legado. Então nessa lista das 10 maiores bilheterias de 2021, a gente tem 6 sequências, um remake, ou então, se você não considera Esquadrão Suicida uma sequência, você pode botar como remake. Mas aí não faz diferença, né? Seriam 5 sequências e 2 remakes. E 3 filmes Marvel que eu incluo naquele contexto que eu já falei, que basicamente são sequências não diretas. E olha, vale dizer que eu não tô reclamando disso não, hein? Porque, por exemplo, Duna, que é um remake, é o meu filme favorito do ano passado. Mas de fato eu considero uma lista bem fraca para os 10 maiores do ano aí em bilheteria. Gosto muito do Esquadrão Suicida e também do 007, só que os outros ou eu detestei, ou então, sei lá, são só ok. E aí então eu resolvi comparar com 2002, 10 anos atrás.
10 anos atrás de hoje, no caso, 2022. E aí eu notei que há 10 anos atrás, só Jogos Vorazes foi uma novidade entre as 10 maiores bilheterias daquele ano. E se levar em conta que, por ser uma adaptação de livro, ela perde um pouco da originalidade, não dá pra se destacar tanto assim, né? O Hobbit é o Revival, que tem o mesmo teor de sequência, só que só se passa antes, né? E os Vingadores ainda numa época em que esses filmes não pareciam sequências. Então eu voltei mais 10 anos, fui lá pra 2002. Nas 10 mais de 2002 eu encontrei Homem-Aranha 1, adaptação, ok, mas era uma novidade na época. Sinais, filme 100% original, escrito, idealizado e dirigido pelo Shyamalan. A Era do Gelo e Casamento Grego, também originais e novos. E Minority Report, filmaço do Spielberg, sem filme anterior, não é remake, mas é baseado no conto do Philip K. Dick. Então, se você for se basear por bilheteria, já faz um tempo que as sequências ali estão no topo, né? E você pode notar que a cada década o número de sequências vai aumentando cada vez mais, né? Inclusive, se eu não me engano, podem me corrigir aí embaixo nos comentários, o Oscar desse ano, 2022, foi o Oscar que mais teve remake ali indicado, né? Até porque a gente teve Duna, tivemos também Amor, Sublime Amor, e pior, No Ritmo do Coração. Ou seja, o atual vencedor do Oscar de melhor filme é um remake de um filme francês de 2014. Então se prepara que vem mais remake por aí, a tendência é essa, porque já não bastava a bilheteria, agora estão ganhando Oscar. E é justamente nas bilheterias que a gente vê o reflexo dessa falta de originalidade em Hollywood. Que é interessante a gente trocar a palavra criatividade por originalidade, porque tem filme que consegue se reinventar, mesmo repetindo 500 vezes a franquia, que não é o caso de Coda, ok? Eu acredito que franquias como 007 e Batman são aí dois grandes exemplos de franquias que conseguem se reinventar e não cair no cansativo. Olha a diferença de Cavaleiro das Trevas, do Nolan lá de 2008, para Batman e Robin de 97. Que é o tipo de exemplo mais didático que a gente consegue tirar, né? Ou então compara 007 Operação Skyfall com 007 Contra Goldfinger, de 1964. Mas isso também se deve muito ao respiro que a gente tem entre as épocas. Entre os dois filmes do 007 que eu citei, tudo bem, são 50 anos de diferença, então é óbvio que vai ter uma mudança, é óbvio que vai ter uma diferença muito grande. Vamos pegar então Batman Begins, tendo aí 8 anos de intervalo pro último filme. E é por isso que eu digo que o Nolan salvou essa franquia. É uma repaginada original, completamente diferente dos filmes anteriores que esse mesmo personagem teve, incluindo os excelentes filmes do Tim Burton de 89 e 92 respectivamente. Então não só é necessário o respiro, muitas vezes uma nova identidade, uma nova abordagem a um filme faz a diferença também, justamente para revigorar e não cansar a nossa cabeça, porque a gente tá cheio de problemas já aí na vida, então a gente não quer ficar cansado. A questão é o quanto isso é um problema e por que é um problema. Uma analogia que eu gosto de fazer é com o cinema nacional. Há um tempo atrás, muita gente falava muito mal de filme brasileiro porque acreditava que filme brasileiro se resumia a filmes do Leandro Hassum ou então do Paulo Gustavo, mas a verdade é que essa impressão era reflexo das bilheterias nacionais. Esses filmes são mais lucrativos aqui, ou foram por muito tempo. Isso fez com que os cinemas e as distribuidoras investissem muito mais neles, óbvio. E aí quem conhecia os filmes mais artísticos dizia assim, o cinema nacional não é só Leandro Hassum e Paulo Gustavo, é que os melhores filmes, os filmes artísticos, estão escondidos, não são divulgados. Tem um pouco de razão nisso, mas eu não concordo com o filme artístico, eu não uso muito esse termo aqui. O Lobo Atrás da Porta, por exemplo. Quem aqui já assistiu ou ouviu falar desse filme? Pra mim, é um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos. Tem na HBO Max e também na Star Plus, se você quiser conferir, confere porque vale muito a pena, é um filmaço. Tem William Cortaz, filme com William Cortaz é sempre bom. Mas tudo bem, hoje em dia isso mudou um pouco, eu inclusive ouso dizer que o cinema nacional tá tomando um novo rumo, né, um terceiro rumo aí, onde agora filmes com viés mais politizados estão ganhando espaço, o que também causa uma rejeição do público, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que usa o termo lacração, é isso que eu tô querendo dizer. Pra você vai ser basicamente isso. Mas eu vejo isso acontecendo muito em Hollywood. É claro que assim, é uma analogia que eu fiz, mas vamos dizer então que blockbusters se resumam a repetições, enquanto filmes mais profundamente artísticos estão escondidos. Existe sim um lado bom nisso, em ficar revivendo, ficar trazendo franquias e repetindo também, principalmente quando não destroem os filmes. Mas sim, eu tô animado pra Top Gun Maverick. Quero ver o Tom Cruise pulando de paraquedas no fogo, saindo vivo, tudo que ele vai fazer lá também de loucura. Gosto sim de revivals como esse, também como o Jurassic Park, que de um ponto de vista de reinvenção ainda tropeça um pouco, né, mas são ótimos filmes, claro. Mas também, por outro lado, a gente é obrigado a se decepcionar com Matrix Resurrections, né? Que eu achei uma porcaria esse filme. E aí, parte da culpa é minha, admito, até porque ninguém botou arma na minha cabeça pra eu ir lá assistir o filme, eu fui assistir o filme porque eu quis. Mas assim, fica a sensação de perder a oportunidade de fazer um filme melhor. Em 2013, em vez de tentarem reviver Matrix, conseguiram revigorar a carreira do Keanu Reeves com John Wick.
um produto 100% original e novo, e deu muito certo. Deu tão certo que a gente já tá indo pro quarto filme. Mas eu ouso dizer que se fosse 2022, em vez deles criarem John Wick, eles iriam reviver Matrix. Como aconteceu, né? Só que pelo menos a gente tem o John Wick agora. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. A questão é que a indústria tá unindo o útil ao agradável, né? A nostalgia vende muito bem. Vende mais do que achavam que venderia, inclusive. Às vezes a gente vai topar com o Pânico 5, mas também a gente vai ter a sorte de topar aí com o Bill e Ted 3. Sequência de um filme lá de 91 que é excelente. E esse novo também foi excelente. Um ótimo exemplo de usar a nostalgia a favor é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde o filme faz isso quase que de forma literal, revisitando universos e personagens antigos e uma adaptação moderna, e aí sendo o terceiro filme de uma sub-franquia, de uma franquia que tem mais de 10 anos de andamento, com 2 a 3 filmes por ano, né, que é a Marvel. Isso é maravilhoso, é claro, só que não deixa de ser uma revisita dentro de uma sequência, dentro de um universo compartilhado com uma cacetada de filme. Entende o que eu tô dizendo? Mas será que essa crise de originalidade ela é tão nociva assim? Isso depende. Porque, como eu falei no começo do filme, eu tô animadaço, a milhão aqui, a hype a milhão pra ver Jurassic Park, o Jurassic World Dominion. Ano que vem vai ter o 7º filme da franquia Missão Impossível 2024, vai ter o 8º filme dessa franquia, e eu me considero o maior fã de Missão Impossível, então que vem 15 filmes. Mas por outro lado, eu sinto falta de novidade. E não adianta você me falar que eu não sei procurar, porque eu sei procurar filme desconhecido, filme que não é sequência, filme original, filme novo, eu sei. Mas o problema de ser um contexto comercial me leva ao que eu acredito ser o motivo de por que filmes originais não estão agradando tanto. Não existe mais tanto investimento assim, e isso dificulta grandes produtores e diretores tocarem seus projetos. O Scorsese, por exemplo, decidiu lançar o Irlandês pela Netflix, porque lá em 2017, quando ele assinou com a empresa, ele acreditava que o trono seria da própria Netflix para sempre. E aí, comercialmente, pro Scorsese, foi mais interessante. E muita gente condena o Scorsese por ele ter chamado os filmes da Marvel de parque de diversões. Só que, basicamente, ele previu a crise de filmes mais autorais e salas de cinema, que basicamente não tem. E aí tem que escolher uma data específica para não bater de frente com Vingadores da Vida, por exemplo, onde, sei lá, tem 8 salas de um cinema só passando filme. E o filme anterior do Scorsese foi Silêncio, com o Adam Driver e com o Andrew Garfield, lançado lá em 2016. Por exemplo, você ouviu falar desse filme? Para você ter uma noção, Silêncio custou 40 milhões de dólares para ser feito e teve uma receita de 23 milhões como retorno. E assim, eu não sou nenhum gênio da matemática, não sei fazer cálculo de cabeça, mas algo me diz que foi bem menos aí, né? E um filme novinho do Scorsese nem ficou entre as 20 maiores bilheterias de 2016, como você pode conferir aí, né? Nem entre as 20, meu querido. E eu sinto que eu vou ter que ficar reforçando isso toda hora. Não, eu não sou o tipo de cara que considera Scorsese arte, né? Só filmes assim do Scorsese como arte, e Vingadores é coisa de menino bobo, menino tonto. Não. Gosto para um cacetão da Marvel, assisto todos os filmes, eu sei as falas de alguns filmes, vou no cinema, faço questão inclusive de ir em pré-estreia com gritaria, dedo no cu. Inclusive eu compro ingresso para assistir em vez de assistir em cabines de imprensa. Aliás, para quem não sabe, cabine de imprensa são sessões exclusivas para a imprensa, onde a gente é chamado para assistir ao filme, sem pagar o ingresso, claro. Vai lá, assiste o filme e depois, como retorno, faz um material sobre o filme que a gente acabou de ver. Geralmente uma resenha do filme, lógico. Isso antes do lançamento oficial do filme. Só que como eu disse, filmes de Marvel eu vou lá, compro o ingresso, vou na pré-estreia, meia-noite, porque eu gosto de estar com a rapaziada. E porque também em cabine de imprensa tem muita gente chata, vocês são muito chatos. Não pode bater uma palma em cabine de imprensa durante o filme. Assim, ó. Não pode. Mas o meu exemplo com o Scorsese foi um argumento de critério para poder falar por que eu acho que isso está acontecendo. Por que eu acho que filmes originais estão perdendo espaço, ficando escondidos e até deixando de ser feito, hein? E de quem é a culpa? De geral. Minha, sua, dos produtores, dos ingressos super caros, do 3D também, da porra toda, tá tudo junto aí. Mas principalmente o ingresso tá muito caro, o ingresso no Brasil. E ó, já vi aqui que o Michael Aldron, que foi o roteirista da série Loki e de Doutor Estranho 2, vai ser responsável pelo novo filme de Star Wars, produzido pelo Kevin Feige. Kevin Feige, no caso, é o presidente da Marvel Studios, e o Michael Aldron é o roteirista desses filmes que eu falei, né? Quer dizer, da série Loki e do Doutor Estranho 2, que na minha opinião, o roteiro é o ponto mais fraco dessas duas produções. Mas o cara acabou de ganhar um emprego. E aí cabe a A24 ser o principal responsável por encabeçar a originalidade no cinema. Sendo que nem todo filme dela vem pro cinema. Pelo menos não no Brasil. Só que assim, a A24 também precisa se sustentar e também pode acabar virando comercial demais. Porque até ela cai em piloto automático também, se você for parar pra pensar. Um exemplo disso é o filme Lamb, de 2021, lá do Carneirinho. Ou 2022, não lembro? É um filme interessante, mas é basicamente um extrato formulaico do que a gente já se acostumou a ver na A24. É um filme que não tem muito a dizer, ele só é. Acho que ele nem incomoda, sabe? Ele só é.
E assim, a indústria tá cagando pra avaliação crítica. Ou você acha que Morbius não vai ter sequência? Você acha que Venom não vai ter 16 filmes? Vai, é a bilheteria que importa. Dinheirinho, coisa que tá em falta aqui inclusive, hein? E parte do problema tá aqui, não é aquela questão de, em vez de fazer Velozes e Furiosos 18, poderia estar fazendo um filme novo, um filme original. Não é isso. O problema é que filmes como Morbius e Venom fazem muita grana, ganham 500 filmes e a credibilidade da Sony fica intacta. Não vai mudar. Não tão cedo. Mas também não tem nem como boicotar, né? É uma parada difícil de pensar numa solução. Não é a gente que tem que resolver. E isso porque eu nem falei do setor que mais me irrita, que é o spin-off. Eu não aguento mais spin-off, na moral, não dá. Agora tem spin-off até do peido do Homem-Aranha. Sério, vai ter spin-off do El Muerto. Se eu não me engano, o El Muerto, ele só apareceu em 2 HQs no Homem-Aranha e não é nem vilão principal. Vai ser um cocô esse filme, mas pelo menos a gente tem o Bad Bunny no elenco, aí é maneiro. E vai ter filme do Kraven também, um dos vilões mais enigmáticos do Homem-Aranha, nunca explorado em nenhum filme. Mas vai ser uma merda! Porque Sony só faz filmeado hoje em dia. Olha, tem muita coisa pra falar. Eu tentei resumir aqui na minha opinião, porque o vídeo já tá grande. Eu não queria que ele ficasse gigantesco, dinossáurico. Ainda faltou falar sobre a responsabilidade que os streams têm, né? Os 500 serviços de streams têm hoje em dia. Mas de repente eu abordo isso em outro vídeo mais pra frente, porque é uma parada muito grande, muita coisa pra falar sobre isso. Mas basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. Comenta aqui a opinião de vocês, o que vocês acham. Nem eu consegui dar uma opinião aqui muito consolidada, porque como eu falei, quero novidade, mas eu também, porra, adoro Top Gun, adoro o Jurassic Park 23, mas eu tô mais do time de que venha novidade, venha mais novidades aí, pô. Só que o fato é que sem interesse do público não vai ter investimento. Mas vamos lá, eu sou um cara muito otimista, tô torcendo pra que tenha uma virada aí. Show de bola? Valeu!